A rapaziada está indo embora da zona proibida. Ryo está escorado em Rudo, que como sempre está com os olhos esbugalhados. Andy está na direção da charanga de novo e explica por que é sempre ele que dirige aquela bomba. Ele fala que quando é os outros que dirigem ele acaba caindo no sono, e quando o motorista é o Gris é ainda pior. Ele dirige de uma forma tão tranquila que se caíssem de um penhasco nem iriam notar, ou seja, é perigoso porque ele pilota certinho, vai entender, né? Andy, pelo contrário, pula de um barranco, quase desmontando o carro inteiro e jogando a galera pro alto. Ryo está reclamando de dor. Parece que o feitiço da Renin é só para ferimentos que ameaçam a vida da pessoa. Para pequenos ferimentos, ele não serve para porcaria nenhuma. Zankan diz que a culpa é do Tense, que diz que sente muito por ter ferido os amigos, mas dada a situação, ele não teve muita escolha. Sei não, hein? Andy diz que é melhor eles darem uma passada no médico para checar se está tudo ok. Afinal, eles ficaram um tempão na zona proibida. Vai que pegaram alguma coisa lá. Logo, ele avista uma cidade e chegando lá, Rudo tem a impressão de já conhecer o local, mas é claro que ele conhece. É a médica mó bizarra que ele passou logo quando chegou na superfície. Entrando na sala, o mesmo de sempre, uma gritaria danada. O coitado que estava lá se tratando com ela entrou com uma dor no braço e vai embora com uma terrível dor de cabeça. A tia não aceita críticas e diz que quem está gritando é ele. Por fim, o rapaz vai embora dizendo que nunca mais vai voltar ali. Andy diz que é por isso que ela não consegue segurar nenhum paciente. Ela responde que não vai mudar quem é só para agradar os outros. Olha só, a velhota tá filosófica, hein? Esse cara é meio maluco. Zankan diz que sempre que Andy passa por ali, ele dá uma parada na médica maluca. Ele responde que gosta muito da energia da velhota e também porque ela é uma pioneira quando o assunto é tratar poluição. Até que essa velhota dava um caldo, hein? Mas por conta do ar poluído que ela ingeriu, teve esses efeitos de falar gritando, perder o cabelo, mudar a feição e até ficar bem doida. A galera fica chamando ela de velhota e ela diz que tem nome, que se chama Alice Stilza. Rudo já liga os pontos. Ela é a avó da Aisha e do irmão maluco dela, Auguste, que do nada mete o pé na porta e diz que os doces dela estão uma bosta. E a coitada da Aisha é grudada nele tentando controlar o maluco do irmão. Meu amigo, que família doida, hein? Alice fica irada e diz pra ele que se os doces estão uma merda, ela não vai dar mais nenhum pra ele, e ele diz que estão ruins mesmo. Aisha conta que depois que a mãe deles faleceu, eles vão ali sempre que dá, e ela vai pra aprender um pouco de medicina. Ué, o Rudo parece que não achou ruim não, hein? Depois de um bafafá e uma gritaria danada, está na hora de partir. Auguste está de moto e vai com a sua irmã. Essa é corajosa, hein? E o restante volta de carro. O maluco diz pra eles se abrigarem, porque uma nuvem está chegando. Mas que nuvem? Eita, tá explicado. Começa uma chuva de lixo e eles se abrigam embaixo de um barranco. Esse lixo vem lá de cima, quando o paraíso se movimenta, e como eles sabem mais ou menos o que acontece, normalmente as cidades ficam em uma zona segura, mas muita gente vai pra vala por causa desse evento. Tense tem uma raiva tremenda do paraíso, e esse, segundo ele, é um dos motivos de tanto ódio, mas o problema é que quem tenta ir pra lá acaba morrendo ao atravessar a fronteira. A grande pergunta é, como o Rudo e o tal do anjo conseguem atravessar? O Prota não faz a mínima ideia, mas diz ter tido a impressão de ver alguma coisa. Tense quer saber mais, mas Rudo diz que sua memória daquele dia é muito vaga. Ele tenta se lembrar de algo, mas só aparecem uns rabiscos, umas imagens bem sinistras e aleatórias. Nessa hora, o comunicador do Ending começa a tocar. Semil está na linha. Ele, que parece ter nascido de 7 meses, se antecipa e diz que assim que chegar vai contar tudo o que rolou pra ela, mas a ligação não se trata disso. Ela pede pra quando eles chegarem entrar pelos fundos. Parece que tem algumas pragas em frente à base deles. Rudo fica boiando, perguntando do que se trata. Andy chega a uma tranca bem estranha, gira ela com seu guarda-chuva e a porta dos fundos se abre. Rudo pensa que estão sendo atacados por insetos, mas não é bem isso. Os zeladores chamam eles de atacantes, um bando de pessoas armadas que atacam a base. Essa galera sabe que ali tem um celestial e estão atrás dele. Rudo diz que eles têm que correr pra ajudar. Andy dá uma brochada, afinal eles estão exaustos, acabando de voltar de uma zona proibida. Eles podiam esperar um pouco, né? O líder deles diz que é só renunciar à posse do celestial que eles param de abrir buracos na base deles. Nessa hora, um alto-falante desce e a Semil começa a falar com eles, dizendo que não imaginava que ele sabia o significado de palavras como renunciar, e agradece por atacar de frente. Na verdade, esse bando de Zé Ruela é só uma distração, já que no mesmo instante tem uma equipe pela lateral tentando invadir o local. O maluco acha que está com a bola toda e diz pra ela entregar logo, que ele para de abrir buracos na base. Mas que buracos? Quando o doidão olha, a base está intacta, como se nada tivesse acontecido. Em seguida, aparece a segunda equipe que estava tentando invadir o local, com uma cara de bunda e as ferramentas todas quebradas. Acontece que ali só consegue entrar com permissão, deve ser um giver, mas tem um recluso que protege o local, e ele morre de medo de tudo e não vai deixar ninguém passar. Mas Semil não se contenta e sai lá fora sozinha para enfrentar os Zé Ruelas armados. Meu amigo, o utensílio personalíssimo dela é muito mais do que só ver o interior das pessoas. Ela consegue prever a trajetória das balas, como se os tiros estivessem em câmera lenta. Dessa forma, ela consegue até desviar a trajetória do míssil que lançaram nela e desviar de todos os tiros das armas, derrubando um por um dos otários.
Por fim, sem muito trabalho, ela bota todo mundo pra dormir. Annie chega, elogia ela, mas nem fica muito impressionado, porque parece que essa situação é mais comum do que parece. A recepcionista diz que seria uma vergonha se perdesse, já que não passava de um bando de baderneiros. Andy tem um pressentimento de que estão tramando alguma coisa e que logo algum BO vai acontecer. Do nada, corta pra um velho tomando uma em um restaurante. Ele se gaba, dizendo que é um velho que gosta de coisas estilosas, e por isso está novamente um restaurante de luxo chamado Danduce, após um dia cansativo. Ele é chique. E ele vai contando que ama o lugar, só precisa esquecer de uma coisa dali, da mesa ao lado que tem uma galera jogada ali, e se trata dos Givers, especificamente Andy, Ryo e Zanka. O velho diz que eles também são clientes habituais e que são codependentes que não sabem viver sem um objeto, e causam arrepios nele. Qual o problema desse velhote, hein? Ele diz que eles têm um olhar assustador, até ver o Rudo, aí que ele borra as calças mesmo. O Prota tem o pior olhar de todos eles, até que o homem não se aguenta e sai correndo de medo. Meu, qual o problema desse cara? Rudo está meio paralisado só porque a Ryo bebeu no copo dele. Andy diz que ele demorou e pergunta se ele estava cagando. Ele chega na mesa e fica puto. O pessoal parece que esquece do que rolou, que foram atacados e dos perigos que tem por aí, e se esbaldam em comida. Andy diz que ele não entende, que eles também precisam relaxar. Ryo diz que sempre depois de uma batalha ou quando são atacados, eles se reúnem para comer. Gris diz que entende a preocupação dele, mas que não tem nenhum problema que não seja resolvido com comida e boa companhia. Afinal, não é a primeira vez que eles são atacados. Andy completa, dizendo que isso é bem comum, que tem um monte de merdinha por aí querendo o que eles têm. Rudo fica espantado e pergunta se em todas as situações é C-1000 que dá cabo dos invasores. Andy confirma e diz que é muito difícil passar pela C-1000 a não ser que alguém tenha uma habilidade ou uma arma muito bizarra, que se isso acontecesse é bem provável que ela até elogiaria a pessoa. Mas se ela é tão forte, por que ela não está na ação junto com eles? Acontece que o utensílio dela não teria feito contra as feras maculadas e sempre foi um sonho dela trabalhar em um escritório. Rudo então se dá conta de que não é todo Giver que pode acabar com os monstros de lixo, e Ryo explica que depende muito da personalidade do Giver e de como ele usa o seu utensílio. Se pretende usar ao máximo, provavelmente é um atacante. Já se prefere preservar, ele é defensivo. Rudo fica muito interessado e quer conhecer mais Givers. Annie diz que está para chegar uns bem peculiares. Na mesma hora entra uma doida vestida com um pijama bem estranho, o maluco da chupeta e um outro mais comum. O Prota lembra na hora do maluco da chupeta e já fica irado, junta sua comida e diz que dessa vez não vai dar nada pra ele. A menina do pijama vem toda feliz falar com o Rudo e tal, e o Prota não faz nem ideia de quem é ela. Ela não acredita que ele não se lembra dela e diz que ela estava lá quando ele chegou pros zeladores. O mais normal começa a apresentar a galera. A do pijama se chama Guitar Rap Fantasia, o da chupeta é o Dear Santa e o grandão é o responsável por eles, o chefe Bro Santa. A menina chega perguntando como é lá em cima e já leva uma chamada pra não ficar falando isso fora da base. Ela quer saber o porquê que não pode e Andy explica que os insetos que atacaram a base ficaram sabendo da informação ali mesmo, no restaurante. Gita não tem noção nenhuma de espaço e não dá um segundo de sossego perguntando pra ele qual é o kaiju preferido dele. É sério mesmo que ela perguntou isso? A equipe começa a desconfiar que os arruaceiros estão por trás do ataque. Na verdade, eles usaram os otários só pra descobrir se tinha alguma brecha na defesa e não correr nenhum risco. Rudo ainda tá lá, encafifado do porquê que todo mundo tá tão tranquilo e do nada começa a conversar com o estranho e a contar tudo pro cara do que está rolando. Meu, agora o sem noção é você, né, Rudo? Como assim? O cara é bem suspeito e não mostra o rosto em nenhum momento. Tem algo bem errado aí. Ele menciona que os arruaceiros são persistentes com aquilo que eles querem, ainda mais agora que conseguiram algo muito valioso, e mostra as botas da Amo pra ele. Eu sabia. O maluco não perde tempo, gruda no pescoço do Rudo e diz que tem uma informação pra ele, que é de graça, que ele é o novo chefe dos arruaceiros, que agora a parada é diferente. Rudo, sem pensar, parte pra cima dando um soco no cara, mas era tudo parte de um plano. O cara desvia e a menina do bueiro teleporta ele pra dentro. Pra sorte dele, todos os zeladores conseguiram embarcar nessa. Agora o pau vai quebrar, hein? Rudo deu sorte da galera ter ido junto com ele. O lugar que eles foram tem um bando de arruaceiros esperando por eles. Não sei se a intenção era levar todo mundo. Acredito que não, mas ainda bem que foram, senão o Rudo sozinho estaria lascado. E o episódio termina com os arruaceiros e os zeladores frente a frente, prontos pro quebra-pau. Mas antes, Rudo quer saber o que fizeram com a Amo, coitada. E aí, gostou do episódio? Deixem nos comentários. Ah, e não esqueça do super like para dar uma força aqui pro canal. Valeu!